Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectador da TV Assembleia, inicialmente não posso aqui deixar de manifestar a minha total indignação com o processo de tramitação deste nefasto PL 529, perverso e nefasto projeto de lei. Tramitação ou não tramitação? Primeiro que o projeto não tramitou, o projeto não foi debatido nas comissões pertinentes. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o presidente Cauê Macris utilizou mais uma vez o dispositivo execrável de nomear um relator especial, que é um dispositivo extremamente autoritário e antidemocrático do regimento da Assembleia Legislativa, que não deveria nem existir, e se existe, não deve ser utilizado por nenhum presidente que tenha o mínimo de compromisso com a democracia e com o poder legislativo. E tem mais, não houve audiência pública, não houve debate, nós não ouvimos os presidentes, os representantes de cada fundação relacionada no projeto. Nós não ouvimos o presidente CDHU, da FOSP, da FURP, do ITESP, não houve nenhum debate aqui na Assembleia Legislativa. Então, eu tenho que fazer esse registro, que o processo foi totalmente parcial, no sentido de que nós não temos um presidente da Assembleia Legislativa, nós temos aqui um funcionário do Dória, porque se nós tivéssemos um presidente na Assembleia Legislativa, de fato, dos deputados, nós teríamos aqui um amplo debate nas comissões, mesmo que virtualmente isso aconteceria. Então, esse registro eu gostaria de fazer. Inicialmente, eu gostaria também de denunciar aqui uma farsa nesse parecer que foi apresentado pelo relator especial, Alex da Madureira, que, na verdade, é o relatório do Carlão Pignatari, uma cópia, Mas aqui tem um truque, tem uma pegadinha, que tem que ser denunciada em relação às universidades. O governo disse que livrou as universidades, porque ele sabe muito bem que o artigo 14 é inconstitucional, e que esse projeto será barrado na Justiça caso ele seja aprovado com a redação original. Então, o que o governo fez aqui para disfarçar e enganar a sociedade e também ludibriar a própria Assembleia Legislativa, ele alterou o artigo 3º, aqui colocou um parágrafo livrando as universidades do confisco do superávit dos fundos, Só que ele mantém aqui o artigo 6º, no final, aqui nas disposições transitórias, o artigo 6º, ele mantém o confisco desse superávit de 2019, onde a universidade conseguiu não economizar, mas onde ela conseguiu guardar algum recurso para enfrentar a adversidade que está acontecendo exatamente agora, no ano de 2020, por conta da pandemia. Então, tem um golpe aqui. É importante que todos os deputados tenham consciência de que as universidades do Estado de São Paulo, a USP, a Unicamp e a Unesp, mais a FAPESP, estão dentro do projeto ainda, elas serão afetadas. E quando você ataca as universidades, num momento como esse, onde 40% da pesquisa realizada na área do coronavírus no Brasil é feita exatamente pelas 3 universidades, USP, Unicamp e Unesp. A USP sozinha é responsável por 20% da pesquisa realizada no Brasil. Então, o governo Dória está atacando a ciência, está atacando a pesquisa. É importante que os deputados conheçam essa farsa desse relatório, principalmente em relação às universidades. Praticamente nada mudou. As universidades continuam sendo prejudicadas. Esse PLC, esse projeto de lei, não é um PLC, é um projeto de lei, ele, na verdade, não tem nada a ver com a crise fiscal. Nós sabemos que ele dá continuidade ao projeto do governador Dória, que ele
aquele programa que ele apresentou no início do seu governo, de colocar em curso privatizações, terceirizações, concessões e desmonte do Estado, mas, sobretudo, do estado de bem-estar social. Todos se lembram aqui que vários projetos já foram aprovados no ano passado, né, de desmonte do Estado, né, da Implaza, da Prodesp, do Zoológico, do ginásio do Ibirapuera, da Dersa. Já é um processo que vem acontecendo, aliás, desde o início de 1995, com a primeira gestão tucana, com Mário Covas, que a gente tem início no estado de São Paulo, a um grande laboratório neoliberal de Estado mínimo, de privatizações e de desmonte do Estado. Isso vem acontecendo desde 1995, com Covas, Alckmin, Serra, Goldman, depois novamente com o Alckmin em mais 2 mandatos. E o Dória acelera esse processo e aproveita a pandemia, né? Ele se inspira no ministro que é contra o meio ambiente, o Ricardo Salles, que inclusive agora sofreu uma derrota importante na Justiça. A Justiça Federal revogou, entrou com uma ação contra as 2 resoluções que ele conseguiu aprovar no CONAMA, que é um órgão totalmente controlado pelo governo e pela especulação imobiliária. Então a Justiça derrubou aquelas 2 resoluções que colocavam em risco os manguezais e as restingas. Então foi uma vitória importante do povo brasileiro. Mas ele se inspirou no Ricardo Salles para passar a boiada. Só que ele foi além, o Dória, porque ele não está passando uma boiada, ele passa várias boiadas ao mesmo tempo nesse PL 529, atacando várias áreas estratégicas e importantes na área da prestação de serviços para a população carente, a população que está abandonada, né, pelo poder econômico e pelo próprio Estado. Na área da saúde, na área do Sistema Único de Saúde, é um verdadeiro desmonte. A SUSEM, é inacreditável que o governo Dória acabe com a Superintendência de Combate às Endemias do Estado de São Paulo, no momento que a gente vive uma pandemia, né? Uma das maiores pandemias de toda a história do mundo, que é o coronavírus. E São Paulo tem endemia de febre amarela, de zika, de malária, tem várias endemias no estado de São Paulo que são combatidas e trabalhadas pela SUSEM. Simplesmente, em plena pandemia do coronavírus, o governo Dória extingue a SUSEM. A FURP, a Fábrica do Remédio Popular, que produz remédio exatamente para a população carente, que não tem condições de comprar a medicação, que é muito cara no Brasil. A FURP produz remédios para o Sistema Único de Saúde, ela será extinta. E entra em contradição, porque o Dória disse esses dias que vai construir uma fábrica no Instituto Butantan para produzir a vacina contra o coronavírus. Por que não utiliza a FURP? Ele vai gastar milhões, mais de 100 milhões, na construção de uma fábrica no Instituto Butantan, mas a FURP tem condições, tem equipamentos para produzir vacina, né? Ele ataca a FOSP, então é um absurdo. Aí é deputado, um crime Janazzi, de lesa. Me dá uma parte, não? Só um minutinho, deputado. A extinguir, acabar com a Fundação Oncocentro de São Paulo, aí é crime de lesa humanidade. É inaceitável, senhor presidente, senhores deputados e deputadas. Não é possível que os deputados não tenham sensibilidade, né, para entender a importância do Oncocentro no estado de São Paulo, que faz diagnóstico de câncer, pesquisa nessa área do tratamento de câncer, mas, sobretudo, fabrica mais de 800 próteses por ano para a população pobre, desvalida, que fez operação da cabeça, do pescoço, que precisa de uma prótese facial. Nós já apresentamos aqui inúmeras imagens, fizemos uma exposição também aqui mostrando a importância da FOSP. Mas, repito, um deputado ou uma deputada que votar a favor desse projeto vai deixar as suas digitais, né, num crime de lesa humanidade. A área da habitação popular,
né, extinção da CDHU, que é a maior empresa da América Latina de construção de casas populares para quem ganha até 2 salários mínimos. Querem entregar isso para o mercado. Vocês acham, Vossas Excelências acham que o mercado vai se interessar em construir casas e financiar casas e apartamentos para uma pessoa que ganha até 2 salários mínimos? Nunca! Isso não vai acontecer. E a extinção de CDHU vai significar mais ocupações de áreas de mananciais, mais ocupações em áreas de risco, aumento dos aluguéis. Isso é uma tragédia habitacional no estado de São Paulo. O projeto, o PL 529, também ataca o ITESP, o Instituto de Terras, que concretiza, né, a política pública na área agrária, na área fundiária do estado de São Paulo. Seu presidente, o ITESP presta assistência a centenas de municípios, principalmente os municípios pobres da área do Vale do Ribeira e de tantos outros, né? Dá assistência técnica às famílias ribeirinhas, quilombolas, à agricultura familiar. O ITESP tem uma função importante no estado de São Paulo, tanto é que foi encaminhado aqui para os deputados, todos receberam um documento de vários ex-secretários de Justiça do próprio PSDB assinando um documento contra a extinção do ITESP. Enfim, o projeto é um pacote de maldades. Aqui eu acho que o Dória leu bem o Maquiavel, que diz que o governante, quando ele vai fazer a maldade, tem que fazer tudo de uma vez. E ele fez tudo de uma vez. Ele leu e entendeu Maquiavel, né? Agora, é um projeto que tem vários artigos inconstitucionais. A securitização, ela é evada de inconstitucionalidade, né? Tem a questão dos fundos, esse ataque, a descaracterização dos fundos especiais. Então, vai ser uma tragédia o confisco de vários fundos, até mesmo do TJ, do Ministério Público. A Defensoria Pública, então, será uma das instituições mais afetadas pelo PL 529, até mesmo os fundos previdenciários dos advogados do IPESP, dos cartorários do IPESP, que são 2 fundos já golpeados historicamente pelo governo do PSDB e também pela própria Assembleia Legislativa. Uma reforma tributária contra o povo do estado de São Paulo. Haverá o aumento dos impostos e não haverá taxação das grandes fortunas, das grandes heranças do estado de São Paulo. Não haverá cobrança de IPVA para quem compra um helicóptero, uma lancha e um iate. É uma reforma tributária contra o povo, contra a população do estado de São Paulo. Tem um ataque brutal a todos os servidores públicos. Em relação ao IANSP, haverá aumento da contribuição, que na prática será um grande confisco salarial para os servidores de várias secretarias, sobretudo os da educação. Haverá demissão em massa de trabalhadores e trabalhadoras. Quase 6.000 pessoas serão praticamente demitidas, seu presidente. É um verdadeiro atraso, um verdadeiro crime o que vai acontecer em plena pandemia, quando a população mais precisa do Estado, da mão do Estado, para ajudá-la. O Dória dá esse golpe mortal, extinguindo, repito, fundações, instituições importantes do Estado de Bem-Estar Social de São Paulo. É disso que se trata o 529. Não tem nada de ajuste fiscal, tudo mentira, porque se quisesse fazer ajuste fiscal, mudaria a política de desoneração fiscal, cobraria a dívida ativa, que já passa de 340 bilhões de reais, sobretudo das grandes empresas do ramo frigorífico, das empresas de telefonia, que são as grandes devedoras, mas o governo não ataca porque não é uma crise fiscal. Na verdade, trata-se de um desmonte criminoso do estado de bem-estar social. Então, faço um apelo aqui aos deputados e deputadas para que votem contrariamente ao PL. Não tem nada que se salve nesse PL 529. Eu fico aqui, para concluir, só
eu fiquei aqui pensativo sobre o que disse a deputada Isa Pena. O que faz um deputado de grupo de risco estar aqui até esse horário, correndo um sério risco de ser contaminado pelo coronavírus? Será que são, como aqui está se ventilando nos corredores, que cada deputado que votar a favor vai ter 30 milhões de reais em emendas parlamentares? É o que se fala. Será que é isso que move um deputado do grupo de risco a ficar na Assembleia Legislativa até esse horário, correndo um sério risco de se contaminar nesse ambiente extremamente abafado? Para concluir, deputado Janazzi. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.